sua vida porque me quis. Eu quero cantar, bem dizer e servir a Jesus. Deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Vocês
microfone para adorar o Senhor. A gente não precisa de nada disso para render adoração ao nosso Deus. Tu és o autor de todas essas coisas. Aquele que pintou com perfeição você. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar e permanecer sobre o seu coração. Eu quero te convidar nesse momento você a fechar os seus olhos, para que juntos possamos adorar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado pela tua presença sobre nós. Obrigado porque nós sabemos que a tua palavra nos ensina, que nós só estamos aqui pela misericórdia e a graça do Senhor que são renovadas sobre nós, Pai. Obrigado porque nós sabemos que não é mérito nosso, mas é graça, favor, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e nós somos agraciados por isso, Pai. Nós queremos mesmo entrar neste ambiente de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, te exaltando, te adorando, te entregando tudo que nós temos e somos, Pai. Por isso, o Espírito Santo de Deus fala conosco nesse momento. Que nós, ao louvarmos ao Senhor, ao louvarmos a sua glória, possamos ter os nossos corações, as nossas vidas rendidas e prostradas aos teus pés, desejosos que o Senhor fale conosco, que o nosso coração seja impactado, transformado e impulsionado para viver a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, derrama mesmo da sua graça sobre todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui no presencial, que estão acompanhando pelo online, que o teu Espírito Santo de Deus possa impulsionar as nossas vidas e os nossos corações. E que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o seu poder e a sua glória possa constantemente gerar vida em nós. Nós somos teus, Pai. Nós abrimos o nosso coração para te adorar, abrimos o nosso coração para engrandecer ao Senhor, e queremos mesmo clamar constantemente, seja o Senhor adorado e exaltado, Pai. Esse é o nosso louvor e adoração, nosso clamor ao Senhor nessa noite, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Amém, querido, se você puder abrir a palavra do Senhor comigo, desde Salmos, Salmo de número 100. Salmo de ação de graças, como a palavra de Deus escreve. E o Salmo de número 100 diz, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: aclamem o Senhor
todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Salmo de número 100 é um grande convite para que nós nos apresentemos a Deus com esse coração aberto, desejosos, felizes e em todo tempo com o coração disposto a buscarmos a Deus e a vivermos a graça e o amor do nosso Senhor. Então que nós possamos com alegria entrarmos neste ambiente de adoração, de louvor, de serviço, de comunhão, de graça a Deus. Que possamos também celebrar ao nosso Deus e viver dia a dia essa graça que o Senhor tem para nós. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos cantar o hino de número 404, que nos convida exatamente para isso, para esse tempo de adoração em Deus, na graça do nosso Deus. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho do céu e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor sem cessar, a seguir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu nome nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá no céu, e mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Que esse seja o nosso desejo constante no Senhor. Palavra de Deus, se você pudesse assentar por um instante, chamando o Ministério do Louvor para estar aqui. Texto de Lucas, capítulo 21. A palavra de Deus nos convida a ofertar, a dizimarmos ao Senhor com essa declaração. O texto diz que, Lucas 21, a partir do verso 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas das ofertas. Viu também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. E ele disse:
Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, e todos esses deram dos que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O texto nos confronta sobre a forma como nós somos o coração, a forma, a maneira como nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um grande convite de Deus para que nós sejamos generosos, graciosos, alegres, felizes em Deus em todo o tempo. E esse convite do Senhor para nós é um convite para que nós usemos não de méritos ou daquele que nos sobra, porque Jesus condena não só nessa vez, mas por diversas vezes a forma como os fariseus davam dízimos, ofertas, davam do que lhes sobrava, davam dízimo de tudo, mas não eram generosos nos corações, nos dia a dia, com as pessoas, na vida. E eu tenho sempre falado nisso, gente. Generosidade se expressa em todas as áreas da nossa vida. Generosidade não é simplesmente sobre a forma como nós entregamos nossos dízimos e ofertas, mas é sobre a forma como nós vivemos o nosso cotidiano. E Jesus convida a gente, a partir do testemunho dessa mulher, a sermos generosos no Senhor, na graça do Senhor, e termos esse mesmo coração, esse entendimento de que dízimos e ofertas não é porque nós temos sobrando, que eu acho que ninguém teria sobrando para ficar dando dízimos e ofertas, mas é um compromisso, é o coração disposto a ser generoso em relação a Deus por tudo que Ele tem feito. Assim como o salmista declara no Salmo 112, 16, Deus, o que eu posso dar pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim? O Senhor tem sido gracioso conosco, maravilhoso sobre as nossas vidas, e nós podemos ser gratos cotidianamente com Ele também. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, chamar o Wellington aqui para que ele possa orar pelas ofertas. Vamos orar, queridos. Ó Deus, tudo devemos a Ti. É pela generosidade que nós temos vida, é pela Tua generosidade que nós temos saúde, é pela Tua generosidade que nos foi concedida a fé. Ó Deus, e a fé que vivemos uma vida eterna. Que Tu nos conceda nesse momento graça, Senhor, a disposição de coração, Senhor, para sermos generosos, para reconhecermos, ó Deus, através da nossa oferta, que tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. E aqui, nesse momento, apenas consagramos uma parte daquilo que nos dá, Senhor, tão generosamente, para o sustento da Tua obra no mundo. Ó Deus, abençoa cada vida aqui presente e disponibiliza cada vez mais nosso coração para sermos generosos para contigo, para com a Tua obra, para com os nossos irmãos, para com todos aqueles que necessitam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Nós podemos louvar ao Senhor, então, dizendo que Ele é bom. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão.
nossa declaração. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Sim, Deus. Nosso Deus é bom e nós podemos celebrar Ele em todo tempo, com graça, com alegria. Nós adoraremos ao Senhor em todo momento. E Ele é bom. Nós podemos celebrar a Ele, dizendo: te adorarei, meu Deus. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia, o nosso Deus é bom. E nós nos encontramos mediante a sua graça, pelo amor do Senhor, pela cruz vertida por nós, pela cruz que o nosso Senhor levou por cada um de nós. Nós nos encontramos neste lugar. Pela graça, pela cruz do nosso Senhor, nós temos essa rica oportunidade. Então que nós possamos louvar ao Senhor dizendo isso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Nós podemos declarar isso. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós recebemos imerecida vida desse nosso Senhor, e agora nós podemos viver a vida que exalte ao nome dele também. Esse seja o nosso desejo constante. Merecida vida, de graça recebo, por sua cruz. Da morte me livrou, da morte me livrou. Ele nos livrou da morte eterna, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. E podemos adorar ao nome do nosso Deus dizendo: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado por seu amor. Deus, te adoramos, Pai, pela graça, pelo seu amor, pela tua presença, nós fomos reconciliados contigo, Pai. Nós que éramos antes inimigos por conta dos nossos delitos e pecados, agora somos feitos filhos e filhas do Senhor. Obrigado por essa graça, Deus. Obrigado por esse amor, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Adoramos, Jesus. Levantado por seu amor. Aleluia. Nós podemos declarar que nosso Deus é poderoso em todo tempo. Nosso Deus é poderoso, aquele que está sentado sobre o trono. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós celebramos ao Senhor, exaltando a quem Ele é, o seu poder, a sua graça, dizendo que Ele é entronizado em todo o tempo. Nosso Deus, nós o adoramos, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a Ele seja toda a honra, glória, louvor, seja o louvor. Seja a honra, Deus, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, a glória ao nosso Deus, seja a honra, seja a glória, seja a glória, é dele todo domínio e soberania, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Nosso Deus é soberano, Ele é entronizado, Ele é engrandecido. Se você puder nesse momento declarar a bondade de Deus. Pai, o Senhor é santo, nós te adoramos, nós exaltamos, nós adoramos a fidelidade do Senhor, nós adoramos a grandeza do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é exaltado, o Senhor é soberano sobre nós. E nós queremos mesmo adorar, declarar que o Senhor é fiel, Pai, sobre todas as coisas, sobre qualquer circunstância. Nós sabemos que o Senhor é fiel, e nós queremos confiar no Deus da nossa salvação, naquele que sonda, direciona, ilumina, quadrinha as nossas direções de todo tempo. Nós podemos declarar isso. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Mesmo em meio a muitos desafios e dificuldades, nós podemos confiar na fidelidade do Senhor. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, no meio de muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Porque Ele é, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, eu sei que meu Deus é fiel. Mesmo em meio, podemos declarar, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso. Quantas vezes já passamos por isso? Uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Porque o nosso Deus, Ele é fiel.
de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Pai, os nossos corações descansam da certeza de que o Senhor é fiel sobre nós, Pai. De que o Senhor é soberano e fiel sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o nosso trabalho, sobre as dificuldades que muitas vezes temos. Nós cremos na fidelidade do Senhor, Pai, e descansamos nessa fidelidade, depositamos o nosso coração no Senhor e na glória do Senhor, na graça do Senhor, na fidelidade e bondade do Senhor, Pai. Por isso recebe o nosso louvor e a nossa adoração, que nós possamos constantemente confiar na fidelidade do nosso Deus, Pai. Constantemente confiar na fidelidade do Senhor, ó Pai, crendo que o Senhor fez e fará tudo o que precisarmos para vivermos o seu poder e a sua glória, Pai. Porque o Senhor é fiel, Senhor, e nós te adoramos em todo tempo por isso, Senhor. Aí, em nome de Jesus o louvamos, aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Seja o Senhor adorado, entronizado sobre nós, ó Pai. Aleluia, Jesus. Se você pudesse se assentar, meu irmão. Amém, queridos? Quero convidar a Amanda para estar aqui. Estará ministrando a nós a palavra nessa manhã. Quero te convidar a estender as suas mãos. Vamos juntos clamar ao Senhor pela vida dela. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Amanda. Obrigado pela graça do Senhor sobre a vida dela, pelo seu cuidado, pelo coração, Deus, disposto a ministrar também a nós da sua palavra, Pai. Nosso desejo nessa manhã é que os nossos corações e mentes possam estar cativos no Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida da Amanda, todo desafio, tudo aquilo que o Senhor já brotou no coração dela, que o Senhor também possa brotar no nosso coração e falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor clamando para que isso seja constantemente verdade sobre nós. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, Pai. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Bom dia. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo em Deuteronômio. A Bia consegue pôr o slide para mim? Show. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 8. Enquanto você está abrindo aí, quero falar para você que hoje, especialmente, os mais chegados sabem que eu não sou fã de pregar, né? Venho aqui em obediência ao Senhor. Mas hoje, em especial, eu vou pregar, e a palavra que o Senhor falou comigo muito está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, para mim, sempre foi um desafio. Eu não sei para vocês, se vocês sabem tudo o que aconteceu, eu sempre me perdi, não entendi a ordem dos fatos. E faz muito tempo que eu sempre lia Novo Testamento um monte, e o Antigo Testamento era meio deixado de lado, sabe? Era só Salmos, esses mais facinho. Gênesis, aí começava a chegar lá em Levítico, que o negócio ficava meio tenso. Então, faz um ano, mais ou menos, que eu decidi que eu ia resolver isso na minha vida, que eu ia entender essa parte da Bíblia, que eu não ia continuar desse jeito mais. E dito e feito, a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é justamente algo que o Senhor falou comigo no meu momento de devocional há algumas semanas.
E eu entendi de Deus de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Mas algo que é muito importante de dizer é sobre, antes de eu começar a dizer realmente a palavra, é sobre a importância da gente ter um momento com Deus. Eu tenho dito, por onde eu vou, sobre essa importância da gente ter um tempo com Deus mesmo. O devocional é esse tempo de você orar, de buscar o Senhor, de você ir muito além de ler uma página lá do Café com Deus Pai e falar, tá pago. É muito além disso, é o momento de você conhecer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos alimenta. Então, se você for uma pessoa que não come arroz com feijão todo dia, vai chegar um momento que você vai estar o quê? Desnutrido. Você vai estar desse jeito. Se você não está se alimentando da palavra de Deus, e você vem aqui na igreja, e tem esse momento que é muito abençoado de receber uma palavra de Deus aqui. Só que é uma vez na semana. Se você comer uma vez por semana, tem muita chance de você estar com falta de nutrientes, vitaminas e tudo isso. Então, eu queria começar falando hoje, essa manhã, com os irmãos sobre isso, que esse tempo que você tem com Deus, ou que você não tem, mas que, a partir dessa palavra, eu creio assim, que Deus fale no seu coração, que você tenha, que seja 10, 15, 20 minutos no seu dia que você tem, ora, fala com Deus e se alimente da palavra. O Senhor tem um alimento para nós todos os dias. Então, está acessível a todo mundo. E aí, quando você olha uma parte da Bíblia, você fala assim, não entendo. O que eu posso te dizer? Não desiste de entender. Porque a palavra de Deus é algo que vai além do nosso natural. Então, assim como eu não entendia muito bem, eu lia, mas eu não entendia muito bem o Antigo Testamento, o Senhor traz revelação. Eu não desisti. Eu falei, tá, eu não estou entendendo, mas eu não vou desistir. Ainda bem que eu sou casado com um pastor, né? O acesso está mais fácil. Mas vocês também podem mandar uma mensagem, ChatGPT, Google, tá aí para isso, YouTube. Então, pesquise, estude mesmo a palavra, porque existe algo da parte de Deus para nós, como a igreja do Senhor aqui nessa cidade, para a gente entender e conhecer o Senhor através da Bíblia. E dito isso que eu falei para vocês, que para mim sempre foi um desafio entender o Antigo Testamento, eu imagino que para vocês também. Para um ou outro, pelo menos, deve ter uma dúvida. Por isso, antes de eu ler o que está aqui, eu fiz um resumo, e eu peço licença 5 minutos para eu explicar para vocês o contexto do que estava acontecendo aqui. E como eu também tenho uma dificuldade, quando alguém contava o Antigo Testamento para mim, eu também ficava boiando, eu trouxe desenhinhos para contar para vocês. E vai passar ali no telão. Então, eu vou contar para vocês um panorama do que estava acontecendo aqui, até a gente chegar nessa parte que a gente vai ler hoje. Aí você acompanha meus desenhos ali no telão. E vamos lá. Pode passar o primeiro aí. Panorama bíblico. O que aconteceu? Lá em Gênesis, né, Deus criou o mundo, certo? Estou começando desde o começo, mas vai ser resumido, tá? Não se preocupe. Deus criou o mundo, a humanidade, pode ir passando. E aí, a queda, o pecado, comeu da árvore lá que não podia comer, aconteceu o pecado. E houve o dilúvio, né? Um tempão depois, teve o Noé, que fez aquele barcão, aí o mundo foi exterminado, ficou só todo mundo que estava no barcão. E aí começou do zero mesmo o mundo de novo ali naquele tempo. E também, depois desse tempo, quando já tinha essas pessoas, o homem quis meio que ser Deus, construiu uma torre, e a partir daquela torre de Babel, os povos foram dispersados no mundo. Beleza? Essa parte? Depois disso, o que acontece? No meio disso daí, claro que está passando anos e anos e anos, é um resumo, tá? Deus chama Abraão, e ele faz uma aliança com Abraão. Abraão é um cara famoso. E o Abraão, ele tem um filho. O filho dele se chama Isaac. Aí apareceu o Isaac. Tá dando para ver? Ah, tá bem grande, né? E o Isaac, ele gera o Jacó, certo? Esse daí é o pai, o filho e o neto, beleza? Só que aí, Deus pega e troca o nome do Jacó e vira Israel, beleza? O Jacó virou Israel. Aí pode passar. O Israel, que era o Jacó, ele tem 12 filhos. Isso é importante você saber, ele tem 12 filhos. E das 12 filhos saíram as 12 tribos de Israel. E um desses ali é o José. Aí, ó, Josézinho ali, que deu. Quem conhece a história de José foi vendido pelos irmãos, né? Uma parte bem intensa ali, uma história. Foi vendido para o escravo e tudo mais. Foi para onde? No Egito. Foi para lá no Egito. É importante você saber disso, tá? Estão acompanhando aqui? Não perde o fio da meada, hein? E aí, o que aconteceu? Pode parar com essa daí, eu vou contar mais um pouco de detalhes. José foi para o Egito, ele virou uma pessoa importante lá. E acabou que ele estava num lugar que tinha bastante comida, tinha muito recurso. E aí, aconteceu que lá em Canaã, que era onde estava toda a família de José, sabe? Toda a turma dele estava lá em Canaã. Deu um BOzão lá que eles ficaram sem comida.
comida, ficaram sem recurso. E o José, né, foi vendido pelos irmãos, mesmo assim chamou, vem para cá, gente, que aqui tem. Então, pode passar. Toda a família de José foi para Egito, foi para o Egito, porque eles estavam passando por fome, tá, situação bem difícil. José recebeu todo mundo e tal. José morreu, viu que tem um X no José? Porque ele morreu. Estava todo mundo no Egito. E o que aconteceu? Esses israelitas ali, que são a família do José, certo? Jacó virou Israel. Israel teve José. Todo mundo que veio dizer é israelitas. E aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, o Vini vai me mandar uma mensagem aqui. O que aconteceu? O José, ele morreu. E aí, toda aquela turma dele que já estava lá, virou escravo. Então, todo mundo, esses israelitas viraram escravos. Ficaram, escravo é escravo, não é um escravo light, nada, era um escravo com açoite, com tudo de ruim que você pode imaginar de escravo. Então, esse povo de Deus foi para o Egito, porque estava com fome, aí passou, né, muitos anos, José morreu, todo mundo virou escravo. E aí que entra a história que a gente vai estar ouvindo aqui hoje. No meio desse pessoal aí, escravo, lá no Egito, surgiu um cara. Deus levantou um cara, que é Moisés, famoso também, né? O Moisés foi levantado por Deus para libertar esse povo. Eles se multiplicaram muito, gente. Virou uma turma grande, assim, bem grande mesmo. Ele foi levantado por Deus para libertar esse povo da onde? Do Egito, do escravo ali, de escravidão, e para uma terra que manda leite e mel. Você deve ter ouvido falar disso já, essa terra prometida. E aí, para o Moisés conseguir convencer o faraó a deixar essa turma embora, aconteceu várias tretas. Inclusive, uma delas foi a 10 pragas do Egito, que Deus fez lá para o coração do faraó amolecer. Acabou que não deu muito certo. Mas eles, pode passar, eles, mesmo assim, saíram de lá. Eles tiveram o êxodo do Egito, saíram. E, dito isso, a história famosa, passaram pelo Mar Vermelho, que abriu lá e tudo, eles passaram. Só que onde que eles foram parar? No deserto. E é onde está a nossa história de hoje. O povo de Deus, que estava escravizado, foi parar no deserto. E nesse deserto, Deus falou com Moisés. Ele subiu lá no Monte Sinai. Deus deu as pedras lá dos 10 mandamentos. Bem importante, todo mundo conhece. Talvez você pode pesquisar depois para você ler. Deus deu esses 10 mandamentos. Ó, povo de Israel, vocês têm que ser assim, tá bom? Ó, aqui está tudo como que tem que ser. E aí, gente, o que acontece? Eles ficaram no deserto. Era para ficar pouco tempo. Eles iam chegar na Terra Prometida. Deus falou assim, sai daí, vai para a Terra Prometida. E eles acabaram ficando quanto tempo? Alguém sabe? 40 anos. 40 anos no deserto. E aí, gente, eu pus uma fotinho de um pão e de um café, mas não era um café, era água, né? Deus, ele proveu o maná. O maná era comida lá que vinha do céu. Água que saía da rocha. À noite, no deserto, é muito frio. Então, tinha coluna de fogo que acompanhava eles, assim, ó. E durante o dia, muito calor. Tinha nuvem no céu para eles não ficarem com tanto calor. Então, no deserto, Deus providenciou tudo que eles precisavam ali enquanto eles estavam no deserto. Só que, gente, o povo reclamou, desobedecia, não confiava em Deus, mesmo assim, nesse processo todo. E aí, a história que a gente está hoje é que daí, como o pessoal reclamou bastante, foi bem chatão, o que aconteceu? Deus falou assim para Moisés, ó, essa geração aí que saiu do Egito não vai entrar na Terra Prometida. Fizeram tudo que não podia fazer, não vai entrar. Quem vai entrar? A próxima geração. E aí, é por isso que eu pus a foto de um pai e de um filho ali. Porque a gente está nesse contexto da próxima geração entrando na Terra Prometida. E o texto, entenderam aí o resumo? Tá bom, resumo. Agora a gente vai ler a Bíblia. Vamos ler lá, então. A gente vai ler Deuteronômio. Ah, faltou falar só um minuto. A Terra Prometida, como que ela era? Por que ela era uma Terra Prometida? Por quê? Ela era fértil. Ela dava para plantar muita coisa. Então, tudo que plantava ali na terra era boa, né? Isso era importante naquela época. Trigo, cevada, frutas. Tinha muitos recursos naturais. Era um contraste direto com o que o povo estava vivendo no deserto. O deserto, o que tem no deserto? Areia, sol e mais nada. Eles estavam chegando nessa terra. E aí, quando a gente está nessa parte aqui em Deuteronômio, o Moisés está falando para essa nova geração, que é os que podiam entrar, estava dando umas... Ó, gente, nós vamos chegar lá e vai ser assim, viu? E aí é o que a gente vai ler agora. Beleza? Vamos lá, Deuteronômio 8. Se puder projetar, você consegue projetar lá a Bíblia? Nós vamos ler do 2 ao 19. E vamos lá. Deuteronômio 8, versículo 2.
Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se desgastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo dele temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa. Olha aí a terra prometida. Cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terras de trigo, cevada, videiras, figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terá onde as rochas têm terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração ficar orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha força e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, conformando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Vamos orar? Feche seu olho. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por mais uma oportunidade de a gente se reunir, da gente receber o alimento que vem direto do Senhor, Pai. Obrigada pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Eu peço que nessa manhã o Senhor fale o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto mesmo, nossa mente, para receber aquilo que o Senhor quer falar para nós. O Senhor me use, Deus, como instrumento, que as palavras que saírem da minha boca sejam uma mensagem do Senhor. Me livra, Deus, de falar algo que não vem de Ti, Pai. Que o Senhor tire toda a distração no nosso meio, que cada irmão ou irmã que está aqui nessa manhã possa estar realmente conectado às verdades do Senhor para nós nesse dia. Fala com a gente. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. E o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, deu para entender a história que a gente leu aí, né? Depois do contexto. Então, não sei se vocês já repararam, mas as nossas vidas, elas são realmente marcadas por esses ambientes do cumprimento das promessas de Deus no meio do deserto, por meio dos desertos. E aí, muitos de vocês têm muito mais tempo de vida do que eu estou começando agora, mas eu já percebi uma coisa, que tem ano que você chega e fala assim, caramba, muito bem esse ano, não sei nem como que eu consegui, né, vencer esse ano, muitos desafios, você dá aquela, nossa, como que eu consegui passar por isso? E a gente percebe que, eu tenho essa percepção, na verdade, que você passa um ano e fala, meu Deus, foi tenso, tomara que ano que vem seja mais tranquilinho, né? Aí você vai para o ano que vem, aí você mudou de jogo, mudou o game, o problema fica mais difícil, os desafios são ainda maiores,
esse joguinho do Mario, né? Cada fase um pouquinho mais difícil. E aí, o que eu percebo ao longo dessa vida? Que a nossa vida é assim, né? Muitas vezes a gente, conforme a gente vai vivendo, a gente tem a tendência de idolatrar, muitas vezes, o conforto. A gente tem um medo absurdo de sofrer, de ter dor, do sofrimento. Ninguém aqui, né, acorda pensando, caramba, que legal, estou sofrendo pra caramba, muito bom. Ninguém é assim, eu acho, né? Mas a gente, às vezes, na nossa tendência de não querer ter dor, de não querer sofrer nada, a gente se torna, muitas vezes, insensíveis. E eu quero dar um exemplo. Vai no dentista com uma dor de dente. Você está com uma dor de dente, aquela coisa chata, fica ali, né, toda hora, pipi aqui, doendo. Você vai no dentista, o dentista vai resolver o seu problema. Mas sabe quando ele resolve o seu problema? Ele te anestesia. Você fica com a parada toda... Não sente mais nada. Se você está no dentista, caramba, resolveu, né? Mas se você dá um peteleco assim, ó, se alguém fizer um carinho na sua bochecha, você também não sente mais nada. Você ficou uma pessoa insensível. E muitas das vezes a gente tem se tornado, conforme os anos vão passando, né, um caminho comum da humanidade, caminho para isso, para a gente sempre se anestesiar. Não sei se você se anestesia com alguma coisa na sua vida. Tem gente que se anestesia com as comprinhas da Shein, Shopee, não sei lá o quê. Se anestesia com rede social, se anestesia com pornografia, com aposta, com jogo, com música, com série. Então, a gente está num momento que a gente vive se anestesiando, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer ter dor, a gente não quer deserto. E aí, meu irmão, minha irmã, lá em Timóteo, 2 Timóteo, está escrito assim, que nos últimos dias, muitos de nós nos tornaríamos assim, insensíveis, entregues aos prazeres, ao invés de amarem a Deus, sem afeição natural. Então, a Bíblia de Deus está falando assim, a gente não quer passar pelo deserto, mas a gente vai ter dor. Só que você pode escolher passar com a dor de um jeito insensível. Não quero sentir nada, vou me anestesiar. E a palavra de Deus está falando assim, isso vai acontecer. As pessoas vão se tornar insensíveis. E aí, insensível para um monte de coisas. Você pode se tornar insensível porque você não quer sentir dor, ou você pode se tornar insensível pela dor do outro, pelo outro, o que você vê na rua não te comove mais. Você se torna insensível. Você não tem mais sensibilidade para nada. E quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente percebe que a forma como Deus trabalha é no deserto. No deserto, Deus forma o nosso coração. Uma frase que já está ali. No deserto, Deus forma o nosso coração. Na dor, no sofrimento. Sinto muito te dizer isso. Se um dia te venderam que a sua vida ia ser 100% boa, só coisas boas, lindas e maravilhosas, isso não é verdade, tá? O deserto ele vai fazer parte da sua vida de tempos em tempos. Você vai se encontrar num lugar como esse, no deserto. No deserto que falta muita coisa. Falta muita coisa. Não é o cenário ideal. E aí, diante dessa história que a gente leu aqui hoje, todo esse contexto, tem 4 lições que são valiosas para nós que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas, pode passar. A primeira delas, pode falar, que Deus humilhou e provou Israel no deserto para saber o que havia em seus corações. E aí, gente, não sei quantos de vocês já ouviram dizer sobre isso, mas a travessia do pessoal lá do Egito até a Terra Prometida, sabe quantos dias que dá para fazer? 11. 11 dias. Quantos anos eles ficaram lá? 40 anos. Que isso? Ficaram 40 anos. Eram 11 dias. Os estudiosos diziam isso, né? Que eles iam gastar em média isso. Era 11, passaram 40. E sabe uma coisa que é interessante você perceber e pensar comigo? Que o problema não era o caminho. O problema não era o caminho que eles tinham que passar, o problema era o coração deles. Então, tinha alguma coisa errada no coração deles que impediu que eles chegassem à promessa que Deus tinha. Então, que eram 11 dias, virou 40 anos. E aí, o deserto... Pode passar. O deserto era só um caminho, não era o destino. Eles não foram chamados para Deus, gente, estou chamando vocês para sair do Egito, vou jogar vocês lá no meio da terra do sol escaldante, viu? Não era só uma passagem. Mas eles acabaram ficando lá. E eles dependiam totalmente de Deus. Então, um povo andando no meio do nada, não tinha comida. Assim, eu não podia caçar um bicho. No deserto tem bicho para caçar? Não tem. Não tem nada. No deserto tem água? Não tem. Então, eles viviam e viveram 40 anos totalmente dependentes de Deus. E aí, quando a gente lê aqui no texto, tinha maná que caía do céu, tinha água que brotava da rocha, tinha sombra de nuvem, tinha o fogo à noite,
A roupa crescia junto com o corpo. 40 anos Deus sustentando aquela turma desse jeito. E eles dependiam totalmente dele. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, eu quero que você reflita comigo mesmo nessa manhã. O deserto revela o que tem no nosso coração. Então, talvez você está passando por um deserto na sua vida. Um deserto é um momento difícil. Um momento assim que você não sonhou com isso, você não queria. Enfim, deserto é deserto. E Deus tem algo que Ele está tratando na sua vida nesse deserto. Tem algo. Se Deus cavucar seu coração aí, como eu gosto de falar, se Deus cavucar, se Ele der uma mexida assim, ó, o que Ele vai encontrar no seu coração? Pensa comigo aí, se Ele abrir seu WhatsApp, seu Instagram lá, o seu explorar, o que será que vai ter? Os vídeos que você assiste no Facebook, as mensagens que você manda, as conversas com seus amigos, seus vizinhos. O que Deus vai encontrar na sua vida e no seu coração, se Ele procurar? O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca nesse tempo de deserto que você pode estar? Sabe por quê, gente? Que a palavra de Deus fala que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Tudo que você fala é que seu coração está cheio. E aí, meu querido irmão ou irmã, talvez você esteja no deserto, por um momento difícil, e você já está 40 anos no deserto. E você fala, caramba, eu não saio disso, gente, eu não saio disso. E talvez você precise olhar para si mesmo e pensar, o que tem no seu coração hoje é o mesmo que tinha ontem? O que tem no seu coração hoje é o mesmo que tinha ontem? Talvez pode ser orgulho. Você olha no seu coração e tem orgulho no seu coração? Você consegue reconhecer isso? Mentira. Pode voltar. Mentira, dureza, autossuficiência. Isso tem no seu coração a mesma coisa que tinha ontem? Ou 40 anos atrás? E você continua no deserto. Você continua nesse tempo difícil da sua vida. E você está ali. Deus, me tira do deserto. E Deus está falando assim, aprende alguma coisa com o deserto. Você precisa aprender algo. Por que Deus tira um povo escolhido, o povo dele, faz milagres, 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 e deixa essa turma 40 anos passando sufoco? Por quê? Porque o coração não estava pronto. O coração daquele povo não estava pronto. E por que isso, gente? Pode passar. Formar Cristo em nós, para formar Cristo em nós, vai ser preciso abalar as nossas estruturas. Então, pode ser que você tenha construído algo no seu coração aí ao longo dos anos, que Deus vai precisar mexer. Deus vai precisar tirar do lugar. E sabe o que é muito bonito no meio disso tudo? No meio do deserto, no meio das dificuldades e daquelas coisas desconfortáveis que a gente carrega, aqueles castelos que a gente constrói, é que Deus nunca abandonou o povo de Deus. Então, no meio desse rolê todo, gente, no deserto eles reclamaram pra caramba. Nossa, gente, pensa num povo chatão. Eles foram muito ingratos. Muito, eles não viam a Deus. Na primeira oportunidade que eles tiveram ali, que Moisés subiu lá no monte, eles tinham construído outro Deus. Pra vocês terem uma ideia. O cara que estava mandando comida e água e roupa. Esse cara, Deus, estava mandando isso para o povo. Eles foram, na primeira oportunidade, eles construíram um bezerro de ouro. Fizeram outro Deus para eles. Então, no meio desse povo, que não era lá a flor que se cheira, aqui a Bíblia fala que eles eram rebeldes, obstinados. Deus nunca abandonou. Ele alimentava, ele guiava, ele esperava, porque a graça dele é fiel. A gente cantou aqui nesse dia. É fiel, é bom. A graça de Deus nos acompanha ainda que a gente não mereça. E a pergunta hoje para você é, você vai continuar resistindo, vai deixar Deus tratar o que precisa ser tratado no seu coração? Meu irmão, minha irmã, essa palavra foi muito de encontro ao meu coração essas semanas, como eu falei com vocês. Porque muitas das vezes a gente caminha, pode voltar, muitas das vezes a gente caminha mesmo nesse sentido de construir algumas coisas na nossa vida que não são do Senhor, e a gente permanece nas mesmas lutas. E eu quero dar um exemplo para vocês. Quem foi lá na minha casa sábado, sabe que sexta-feira a minha cachorra fugiu. Mas não foi um fugiu, tipo, eu esqueci o portão aberto. Foi um fugiu de, tipo, ela passou no portão, entendeu? Tipo, não é um Quem foi lá em casa? Não é um portãozinho, assim, todo aberto. Ela se enfiou e fugiu. Então, eu saí, voltei uma hora depois. Gina, não estava em casa. Nossa, gente, eu me desesperei muito, porque ela já tinha fugido outras vezes. Mas aí eu deixei o portão aberto mesmo. E dessa vez eu falei, meu Deus, já faz 1 hora que ela sumiu. E agora? Eu me desesperei. Liguei pro Vini, meu Deus, Vini, a Gina fugiu. O Vini foi correndo daqui até lá em casa. Correndo mesmo, não foi nem correndo de carro, foi correndo. Então, eu procurava ela pelas ruas, eu andava, peguei o carro, andei para cima, para baixo, para cima, para baixo.
E eu olhava, gente, eu me desesperei. Na hora eu falei, Deus falou comigo assim, tá desesperada, você nem pediu para eu te ajudar a encontrar. E eu falei, realmente. Parei um momento no meu carro, Deus, por favor, me ajuda a encontrar. Me ajuda a encontrar. Porque ela é uma cachorrinha pequenininha. E o meu medo maior era de alguém pegar. Porque daí eu não ia encontrar mesmo. Deus, me ajuda a encontrar. Deus, eu preciso do Senhor. Me mostra onde ela está. Comecei a orar. E o Vini, correndo. Chegou lá, ele falou assim, vai para casa e faz o cartaz de perdido. Porque isso eu estava procurando uns 40 minutos. Faz o cartaz de perdida. Sabe aqueles cartazes assim que você posta? Procura esse cachorro. E eu, mano, que situação, cara. Não acredito. O Vini foi procurar. E eu lá montando. Não sabia nem como montava. Procura esse cachorro. Aí fui procurar a foto da cachorra. Nossa, meu Deus. Triste. Aí, Deus, o senhor pode... E eu orando, gente. Orando. Por quê? No meu momento de deserto, que foi aqueles 1 hora da minha vida na sexta-feira que eu passei, que eu senti muito difícil, eu percebi que a minha reação natural foi o quê? Corre, resolve. Vai em todas as suas. Liga para quem? Vou ligar para quem? Ligar para quem? Resolve, corre. Vai, enfim, todas as suas. Gente, eu andei um monte de carro procurando e não achava. E o Senhor me lembrou. No deserto, essa palavra já tinha falado comigo. No deserto, a sua primeira reação tem que ser procurar a mim. É depender de mim. Não é depender da sua capacidade de achar essa cachorra. Ou de fazer um cartaz e esse cartaz para todo mundo. Entendeu? Não é o que você pode fazer. Sou eu. E aí, gente? Estou lá fazendo cartaz. Procura. Aí eu vim, achei. Achou a cachorra. Gente, só contar o final da história. Tá? A Gina estava numa casa de uma velha brincando com as crianças. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, ela estava lá, bem de boa, bem tranquila. O Vini achou. Então, pois é. E aí, gente, fica esse ensinamento, assim, na hora que a gente está passando por um deserto, se você está no deserto, qual que é a sua primeira reação quando você está no meio dele? Ou desespero, né? Desespero, ou você está num deserto há muito tempo, 40 anos no deserto. Aí sabe o que acontece? Murmuração. Sabe o que acontece? Ingratidão. É isso que acontece quando a gente está num deserto há tempo e a gente não consegue perceber que Deus está mandando maná. Deus está saindo com água no meio da rocha. Deus está fazendo sua roupa crescer. Sabe o que significa? Ele não está fazendo literalmente isso, não está vindo comida do céu. Mas não está faltando alimento na sua casa. Você tem roupa, você tem família, você tem muita coisa que Deus está fazendo na sua vida. E no deserto a gente acha, Deus me abandonou. Deus me largou mão de mim, me largou de canto. Só tem que passar perrengue nessa vida. Não. Tem muita coisa que Deus ainda está fazendo na sua vida em meio ao deserto. E quando a gente olha para esse segundo ponto, pode passar. O maná foi dado para ensinar que o ser humano não vive só de pão, mas da palavra que vem de Deus. Então, o maná, gente, o que era? Era uma comida que vinha do céu, tipo uma geada. Caiu um negócio do céu e a galera podia pegar aquilo ali, fazer bolo, fazer pão, fazer um monte de coisa. Mas uma coisa interessante, só durava um dia. Vou pegar para hoje para durar uns 3 dias. Estragava. Por quê? Estragava, gente. Era só para aquele dia. Exceção de sábado, que você podia pegar. Sábado não tinha, então você podia pegar de sexta que dá para sábado. Mas os outros dias era todo dia, pensando, será que amanhã vai ter comida para meus filhos? Era todo dia. Tenta pegar um pouquinho a mais. Para amanhã, para dar para amanhã. Azedava o doce lá. Dava errado. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus ali, para esse momento que o Senhor provia isso para aquele povo, era a forma de Deus ensinar mesmo a depender totalmente dele. Então, no meio do deserto, Deus estava ensinando que... Pode passar. Mais do que alimento para o corpo, vocês precisam da minha voz. Dependa de mim todos os dias. Só eu posso te sustentar por inteiro. Deus estava te lembrando aquele povo, no meio da luta, no meio dos problemas. E aí, você pode estar assim também. Você pode estar pensando assim, nossa, os boletos que eu tenho que pagar essa semana aí, feroz. Passou dia 20, né? Agora os próximos é quando? Dia 1º? Sei lá. Está chegando aí, você está preocupadão com as suas contas, ou você está preocupado com o seu trabalho, com as coisas que estão acontecendo na sua vida, problemas na família. Você está preocupado. Sabe o que Deus está falando para nós essa manhã? Dependa de mim. Todos os dias. Mais do que alimento do corpo, vocês precisam da minha voz.
mais do que comida, vocês precisam estar comigo. Então, Deus dava o maná, mas sabe o que aquele povo precisava aprender? A confiar, a depender. Isso é muito difícil. Eu reconheço, eu acho isso muito difícil. Até hoje eu não passei nessa prova ainda, não fui aprovado. Eu acho que talvez a gente é constantemente, né, levado a novos desafios de dependência, de confiança no Senhor. A cada dia a gente depender e confiar mais nele. E diante disso, né, muitas vezes a gente ora e a gente pede para Deus resolver o nosso agora. Deus, pode voltar. Deus, resolve o meu agora. E sabe o que Deus está formando em você? Algo que vai durar para sempre. Deus não trabalha só no agora, nessa coisinha aqui. Deus trabalha no que é eterno, no que é para sempre. Então, Ele não está só alimentando você, Ele não está só dando comidinha boa para encher sua barriga e você ficar satisfeito. Não, Ele está moldando a sua fé, ensinando o seu coração a ouvir, depender e confiar nele. Porque Deus, e o que Ele faz, Ele não termina num prato de comida, numa porta que foi aberta ou fechada, num boleto que você pagou, numa promoção que você ganhou no trabalho. Não, termina na transformação eterna da sua vida. E não só da sua vida, da sua família, de toda uma geração. Os propósitos de Deus não são para resolver um problema que é de agora, mas um problema que é eterno. Para trazer salvação não só para você, mas para toda a sua família, as pessoas que convivem com você. Então, é importante perceber que Deus trouxe o maná, Deus proveu, Deus fez um milagre todos os dias por 40 anos, trazendo sustento para aquele povo. Mas Deus estava ensinando o quê para aquilo? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá você. Nem só de pão você vai viver, Amanda. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dependa de Deus, da palavra de Deus. E por isso que eu comecei esse tempo hoje falando, ora, busca Deus, não está entendendo? Dá um jeito. Quem quer vai a Roma. Eu falei outro dia, quem quer o jeito, como é que é? Mas quem quer um jeito vai ter, sei lá. Essa expressão aí, vocês entenderam, né? Não estava no roteiro, não lembrei. Então, quem quer dar um jeito, dependa de Deus, da voz do Senhor, da presença de Deus. É ela que vai te sustentar todos os dias. Pode parecer que é o seu arroz com feijão que você come. Pode parecer que é o dinheiro na sua conta que você tem. Pode parecer que é o sucesso, ou o que você faz, ou quem você é que vai te sustentar. Não é nada disso que te sustenta. Quem te sustenta é Deus. E Deus fala com a gente aqui, todos nós aqui nessa manhã, dependa de mim. Escute a minha voz, é ela que vai te sustentar no meio do deserto. O terceiro ponto, e muito importante também. Quando tiverem tudo, não pensem que foi a própria força que os fez prosperar. Está lá no versículo 17. E o Moisés sabia, gente, ele estava dando, lembra? Ele estava dando conselho para a turma que ia entrar na Terra Prometida. Eles iam chegar lá. Meu Deus, 40 anos depois, finalmente ia acontecer. E aconteceu o que eles estavam esperando. Há muito tempo eles iam chegar lá. Sabe o que o Moisés falou? Gente, nossa, que alegria, vamos mudar, vai dar certo. Não. O que ele falou? O maior risco. O que o Moisés sabia? Que o maior risco não era o deserto, era a Terra Prometida. Por quê? O que acontece quando alguma coisa muito boa acontece com a gente? Ou como alguma coisa que a gente está orando, aí acontece, ou enfim, já deve ter acontecido com você isso. Quando tudo começa a dar certo, quando tem comida na mesa, a casa construída, quando você tem o seu carrinho, quando você tem suas coisinhas, você consegue... Tá tudo bonitinho, você tem uns belzinhos ou outro, mas enfim. Aí Deus deixa muito claro através de Moisés assim, ó. Não diga em seu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço conquistaram essas riquezas. Quando tudo der certo, quando algumas coisas acontecerem, nós teremos a tendência de dizer assim, ó, eu que fiz. Foi aqui, ó. Foi o meu esforço, foi o tanto que eu estudei, foi o tanto que eu me esforcei. Os filhos lindos e maravilhosos que eu tenho foi porque eu criei, foi eu que fiz ali, deu certo. O carro que eu tenho hoje foi porque eu guardei dinheiro, foi porque eu trabalhei bastante. Então, quando Moisés já estava dando a dica, ele já dava, quando você chegar lá, vocês vão falar assim, essa terra aqui foi porque nós conseguimos chegar aqui. Nós conseguimos ficar no deserto, de boa, ficamos lá, né? Tivemos umas coisas meio erradas. Mas é importante dizer que a conquista da terra, dessa terra prometida, foi um presente. Foi um presente, não foi uma recompensa, não foi porque eles mereciam, não foi por mérito. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, e na sua também, já deve ter acontecido, ou acontece constantemente,
que você estava orando muito por isso. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu orei muito. Quem me acompanha há muitos anos já sabe que eu trabalhei em CLT. E eu orava, Deus, eu quero trabalhar, quero ter a minha empresa. Quero muito ter a minha empresa. Para eu poder fazer o meu horário, poder fazer as coisas da igreja. Né? Quero ter, enfim, quero ter minha empresa. E hoje, já passou 1 ano e meio que eu tenho a minha empresa. E muitas vezes eu me encontro nesse lugar. O que eu fizer aqui, o esforço que eu colocar, o tanto que eu me dedicar, uma decisão que eu tomar, alguma coisa que eu fizer que vai fazer isso aqui dar certo. E Deus me lembra assim, ó, não. Não é isso. Dependa de mim. Dependa de mim. Isso aqui não foi um presente para você. Não foi porque você merecia. Nada do que você fizer vai mudar alguma coisa. Dependa de mim. Então, gente, quando a gente olha aqui para essa passagem, pode ser alguma coisa na sua vida, uma promoção que você teve, ou alguma coisa que você faz no seu trabalho, você fala, putz, mano, arrasei aqui nesse negócio que eu fiz, sou muito boa. Lembre, não foi porque você é bom, não. Não foi porque você merecia. Não foi porque você, vou dar um presente. Não, não foi. Foi porque Deus foi fiel às promessas que Ele faz. E Ele é fiel. A gente cantou isso hoje, Deus é fiel. Deus é fiel nas promessas que Ele faz. Não é por desempenho, não é por algo que você faz. Deus cumpre suas promessas ainda. E ainda no meio desse cumprimento de promessas, existe a possibilidade de a gente se desviar. A fartura também tem as suas tentações, tá? Então, cheguei lá, deu certo, muito bem, novos desafios para você. Deus abençoe. Então, pode passar. Toda a estação da sua vida tem seus testes. Pode passar. No deserto, a gente tem o teste da fome, da escassez, né? A gente acha que está tudo dando meio errado, que a gente se sente sozinho. Na promessa, o teste da suficiência e da autossuficiência. A gente se acha, eu consegui chegar até aqui. Eu suportei 40 anos nessa terra aqui. Eu consegui. E aí, o que Moisés estava falando aqui? Tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor. Lembre-se do Senhor. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Sem obediência não tem como ter bênção. Então, Deus deixa muito claro lá no versículo 19 e 20. Se vocês obedecerem, viverão e se multiplicarão. Mas se esquecerem de mim, certamente perecerão. A bênção vem com a aliança. A terra prometida não sustenta um coração orgulhoso. No deserto, Deus quebra o nosso coração, o nosso orgulho. A nossa autossuficiência de achar que a gente vai dar conta. Na hora que a gente chega lá na Terra Prometida, a gente ainda precisa aprender mais coisas no Senhor. E aí, a adoração, muitas vezes, é o que nos recentraliza em Deus. Então, está escrito lá no versículo 10. Comerás, te fartarás e louvarás ao Senhor por essa terra boa. Então, se hoje você está vivendo um momento de luta, louve ao Senhor. Se você está vivendo um momento de bênçãos recebidas, louve ao Senhor. A adoração ao Senhor nos recentraliza, nos tira, não fui eu que fiz, não, Deus que fez. Então, porque a maior, beleza. Então, o coração humano não foi feito só para se satisfazer com bênçãos. E aí eu não sei quantos vocês já repararam. Muitas das vezes a gente quer alguma coisa. Eu queria trocar meu celular. E você fica assim, né? Nossa, quero trocar meu celular. Queria um celular novo. Nossa, aí vai passando tempo e fala, queria trocar meu celular. Você fica aquele negócio, né? Dando um exemplo bem bobinho. E aí, sabe quando acontece? Você troca seu celular, dá um mês, você já fala, putz, agora eu quero outra coisa. Entendeu? Aí, sabe um desejo que nunca se satisfaz? Você está sempre querendo alguma coisa? É assim para tudo. Nós, seres humanos, somos desse jeito. E o que Deus está falando aqui para nós? Que nós só vamos encontrar satisfação em Deus. Se você está tentando encontrar uma satisfação numa coisa que você vai ter, você só pensa naquilo, cara, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Nossa, eu quero ser feliz quando isso acontecer. Deus está falando aqui para você nessa manhã, para mim também. Você só vai encontrar satisfação em Deus. Então, no meio da prova, a gente precisa lembrar, ou no meio da bênção, a gente precisa lembrar que observem as aves do céu. Lá em Mateus 6:26, diz escrito, observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros. E o Pai os alimenta. As aves, elas não se preocupam com o desempenho delas. Vou voar bastante, hoje que eu vou achar comida. Não. Deus proveu o alimento para elas. E muitas das vezes,
que Deus está dizendo para nós hoje é: pare de tentar controlar tudo. Pare de se vangloriar no que você conquistou. Volte a confiar em mim. Eu me perdi no slide. Aí, é isso. Mesmo se tudo faltar, meu irmão, minha irmã, mesmo se a figueira não florescer como diz lá na Bíblia, ou como quando o aumento que você está esperando não vier, a resposta da oração não acontecer, mesmo se tudo faltar, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Como diz a palavra de Deus lá em Abacuque. Ainda que não aconteça o que eu estou esperando, ainda que eu não consiga trocar meu celular e eu estou esperando trocar para eu ficar feliz, ainda que as coisas não aconteçam como eu estou pensando ou esperava, eu penso que no coração daquele povo, que queria só passar de lá para cá, e eles acabaram ficando 40 anos, não aconteceu como eles esperavam. Ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por último, gente, pode passar. Se esquecerem do Senhor e seguirem outros deuses, perecerão. Último ensinamento que a gente pode ter aqui, né? Alguma das lições através dessa palavra, que Moisés fala assim: se vocês se esquecerem, e aí, pode passar. Perceba a ordem. Primeiro, vocês se esquecem de Deus. Segundo, vocês seguem outros deuses. Esse é o passo para dar errado. Perecer é o quê? Acabar, morrer. Perecer é isso. Para você perecer, o que tem que acontecer? Você tem que se esquecer de Deus e você vai seguir outros deuses. Aí você acha o quê? Seguir outros deuses? Você acha que vai acontecer do dia para a noite? Você acha que, enfim, né? É importante dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quem dizia isso é Calvino. Ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quer dizer o quê? Que eu vou pôr uma imagem de um santo, de um orixá, do sei lá o que lá, e vou adorar aquela imagem, né? Vou construir outros deuses, vou fazer um bezerro de ouro. Muito bem, pode ser que seja isso. Mas sabe o que pode ser também? E aí, os deuses que a gente constrói no nosso coração, que a gente não percebe muitas vezes, pode ser o amor, pode ser família, pode ser beleza, pode ser estabilidade financeira. Coisas boas que o nosso coração transforma em coisas que são essenciais. O que é um ídolo? Pode passar. Qualquer coisa que é mais importante para você do que Deus. O que é mais importante para você do que Deus aí na sua vida? Examina. O que é mais importante? Isso é um ídolo. Então, a gente caminha na nossa vida e, ao longo do tempo, a gente vai construindo ídolos. Ídolos. O ídolo não pode ser a deusa Afrodite, do não sei o quê, que é adorada lá. Pode ser isso, mas pode não ser. Sabe o que pode ser? A busca constante por beleza. Obsessão pela aparência, que leva hoje muitas meninas à depressão, a transtornos. Isso é um Deus. O que pode ser também? Pai sacrificando muitas vezes a criação com o filho ali por causa da sua carreira. Isso é um ídolo. Tem muitos ídolos que a gente constrói no nosso coração e eles não acabaram, a idolatria não acabou, ela só mudou de roupa. Hoje a gente não tem, né, aquelas imagens lá, igual da Índia, que tem um monte de imagens. A gente tem ídolos do mesmo jeito. E a forma da gente chegar nesse momento, a gente se esquece de Deus. O que é se esquecer de Deus? Eu não me alimento de Deus, eu não busco a Deus. É o que eu estou falando aqui desde o começo. A gente não busca o Senhor, a gente não tem tempo com Ele. Beleza, esqueci de Deus. O que eu começo a fazer? Construir outros ídolos. Outros ídolos que pode ser uma imagem, pode não ser. Pode ser outro famosinho, pode não ser. Pode ser outra coisa que você constrói no seu coração. Então, se tem algo que tomou o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, nesse momento, hoje é um dia de você renunciar a isso. Hoje é um dia que você pode entregar isso diante de Deus. Deus, eu idolatro muito sucesso. Eu quero muito ter sucesso. Deus, eu idolatro muito ter dinheiro. Quero muito ter dinheiro. Deus, eu idolatro muito ter um corpo perfeito. Eu idolatro muito a minha família. Tudo está na frente do Senhor. O que você tem colocado na frente do Senhor? Isso é um ídolo. É um tempo para você examinar mesmo. Porque quando a gente olha para o Senhor, Ele é o único Deus, pode passar, que não exige sacrifício de sangue, mas derramou o próprio sangue por você. Ele não cobra perfeição, mas ele oferece perdão para a sua vida. Ele não te escraviza, ele te liberta, na verdade. Então, por isso que Deus ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Se eu sou o Senhor, teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. E hoje, meu irmão, minha irmã,
Eu espero muito que essa palavra venha de encontro ao seu coração mesmo, que você lembre quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele espera de cada um de nós. Deus prova nosso coração no deserto. O maná nos ensina a não vivermos só do pão. Não foi a sua força que te trouxe até aqui. Quem se esquece de Deus começa a seguir outros deuses. O resumo é simples, está lá. No deserto, obedeça. Na promessa, lembre-se. Na fartura, agradeça. E em todo tempo, adore somente ao Senhor. Você pode repetir comigo? No deserto, obedeça. Na promessa, lembre-se. Na fartura, agradeça. E em todo tempo, adore somente ao Senhor. Deus não quer te levar só nesse lugar que a promessa se realiza. Ele quer te encontrar lá no meio. Ele quer participar com você de todo esse processo. E muitas vezes não adianta você conquistar o que você tanto sonhou se você se perder no meio desse caminho. Se você passar pelo deserto murmurando, reclamando, se afastando do Senhor. Então, talvez você esteja aqui, você está bem por fora, mas por dentro seu coração está seco, está longe de Deus. E nessa manhã, é um convite do Senhor para cada um de nós, para que você que está lutando, está fazendo tudo na força do seu braço, está se cansando pra caramba, quer manter o controle de tudo, está fazendo tudo no seu ritmo, hoje o Espírito Santo está aqui para te lembrar que não foi a sua força que te fez chegar até aqui, foi a graça de Deus. Não é sobre chegar rápido, é sobre chegar com o coração no lugar certo. Não troque a minha presença, a presença de Deus, pelas promessas que o mundo promete para nós. Não troque a obediência por performance. Não troque a minha voz por ídolos disfarçados. Então, esse é o momento para a gente voltar diante de Deus mesmo. Como a gente está falando aqui, Deus é misericordioso. Ele nos perdoa, ainda que você tenha construído ídolos, ainda que no caminho você murmure mais que agradeça, ainda que no caminho esteja tudo difícil. É um tempo que Jesus está falando para você aqui, nessa manhã. Hoje é dia de lembrar mesmo. Se você se perdeu no caminho, se você está vivendo pelas migalhas que o mundo dá para você, se a sua boca tem reclamado mais do que adorado, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos nessa manhã comigo e fazer dessa palavra uma oração mesmo. Que você tenha um tempo com Deus agora para você falar, Deus, eu estou desse jeito, eu não quero ser assim, me ajuda a vencer. Eu quero te convidar mesmo a orar, fazer uma oração de entrega aí no seu lugar, em silêncio. Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque a Sua palavra é viva, é eficaz. A Sua palavra, ela julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor falou com a gente nessa manhã, o Senhor distribuiu uma parte do Senhor para cada um de nós aqui, um alimento necessário para que a gente possa viver os nossos dias. Eu te agradeço, Deus, porque no meio do deserto, o Senhor sempre esteve com a gente, Pai. Muitas das vezes a gente não percebe, a gente é falho em perceber a presença do Senhor nos momentos de luta da nossa vida. Nos perdoa, Pai, nos perdoa por ter esse coração que murmura, que não percebe a presença do Senhor. Nos perdoa, Deus, porque muitas das vezes o Senhor está dando maná, roupa, água, o alimento, a provisão, e a gente não tem tido um coração grato. A gente não tem estado nesse lugar. Obrigada, Deus, pelos desertos. Os desertos, ainda que a gente não goste de sentir dor, de estar desconfortável, os desertos são os momentos da gente lembrar de que nós ainda sentimos, que nós ainda temos sensibilidade.
E a gente não quer te pedir para que o Senhor nos livre da dor. Mas a gente quer te pedir, Deus, em especial para cada irmão que está aqui hoje, nessa manhã, com o coração angustiado, dolorido, longe do Senhor. Eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor venha com a sua voz, a tua presença, a tua paz que excede todo entendimento. A cada um desse irmão ou irmã que está nesse tempo de deserto, de não enxergar a luz no fim do túnel. Deus, eu sei que o deserto é o lugar que a gente precisa crescer no Senhor. O deserto é o lugar que o Senhor destrói muitos castelos que a gente constrói na nossa vida e que eles não são do Senhor. Que o Senhor quebre, Deus, no meio de nós aqui, o orgulho, a cobiça, os ídolos, Deus, que nós viemos construindo ao longo da nossa vida e que não vem do Senhor. Deus, que nada esteja à frente do Senhor na nossa vida. Que o Senhor seja o principal, o primeiro. E as demais coisas venham em seguida, Deus, sejam acrescentadas. Obrigada, Deus, porque essa história nos ensina que a gente não vive só de pão ou daquilo que o Senhor nos dá, mas da palavra que vem do Senhor. Por isso, de uma forma especial, eu oro e peço para cada um dos meus irmãos e minha irmã que está aqui nessa manhã, que não tem buscado ao Senhor. Deus, o primeiro passo da gente perecer é a gente se esquecer do Senhor. Por isso, eu peço para que o Senhor nos ajude, Deus, a nos lembrar de Ti todos os dias, né? Tempo de oração, de devocional, de busca do Senhor, que o Senhor nos leve a um lugar mais profundo no Senhor. Não podemos, Deus, nos conformar no lugar que a gente está, porque o Senhor tem sempre mais. O Senhor sempre tem mais para fazer na nossa vida. E a gente não quer se conformar, ainda que a gente tenha anos de igreja. O Senhor tem mais para falar de nós, porque a sua palavra é viva. E tem áreas da nossa vida que ainda precisam ser tratadas. Deus nos ajuda a lembrar que não foi a nossa força que nos trouxe até aqui. Pai, quantas vezes a gente tem realizações e bênçãos que acontecem na nossa vida, a gente pensa, fui eu, foi a minha força, foi o mérito meu, foi o esforço meu. Deus nos perdoa, nos limpa desse pecado, Deus nos limpa com o teu sangue. E que a gente possa sair aqui desse lugar, Deus, e realmente reconhecendo a presença do Senhor em tudo que está à nossa volta, em todo o nosso viver. Deus, nos ajuda a não seguir outros deuses, Deus. A gente tem construído mesmo esses lugares no nosso coração que ocupam lugares mais importantes que o Senhor. Porque quando o Senhor é mais importante, a gente quer te conhecer, a gente quer te buscar. A gente quer estar na sua casa, nada, a gente não troca nada disso por outras coisas. E quantas vezes a gente tem trocado? A gente não tem priorizado o Senhor, a gente tem trocado nosso tempo com o Senhor por outros entretenimentos, ou outras coisas que parecem até ser muito importantes, mas não são mais importantes que o Senhor, Pai. Nos perdoa, Deus, por vivermos dessa forma, nos ajuda e forma em nós um coração que é adorador, um coração que reconhece que a fidelidade, a santidade do Senhor, que nós não nos conformemos no lugar que a gente está, e que o Senhor possa nos levar nesse lugar de viver as promessas do Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem muitas promessas para nós, mas que a gente pode se perder no caminho. Nos livra, Deus, de nos perder. Fala com a gente, Deus. Usa cada uma das nossas vidas aqui, que o Teu Espírito Santo nos convença. Nessa manhã, ao longo dessa semana, vem falando aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo assentado, eu quero te convidar a declarar isso nessa manhã como uma forma de guardarmos isso no nosso coração mesmo. Dizendo que nós não temos nada além do nosso Deus sobre nós. Tema sobre ti, só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Nós possamos aprender a descansar no Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho. Deus declarando isso e nós declaramos. E o teu trabalho é descansar em mim. É
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Nosso Deus declara isso para nós essa manhã. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu e o meu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que essa certeza possa estar no meio do seu coração constantemente. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus possa estar guardada no nosso coração. Bem, queridos, lembrando dos nossos avisos de forma bem rápida. Terça-feira, nossa reunião de oração, como nós sabemos, tem sido um tempo de bênção e você pode participar tanto no presencial quanto no online. Terça-feira foi um momento abençoado do Senhor. Você é convidado para estar conosco na próxima terça. Quinta-feira nós temos nosso estudo bíblico. Então, às 20 horas, nós temos nosso estudo bíblico online. E aí, se você tiver alguma dificuldade com online, você me procura que a gente dá um jeito de resolver. Mas nós temos essa oportunidade. Então, se você deseja participar e estará lá, e tem alguma crise ou questão que precisa ser resolvida, você fala comigo que nós vamos dar um jeito nisso aí. Amém? Na sexta-feira tiramos nossos grupos pequenos e foi um tempo abençoado. Um dos desafios que a gente fez, né, nessa terça-feira, é que as duplas lá da oração no finalzinho continuassem a lembrar, né, e a orar até os próximos 15 dias. Não sei se você tem orado com a sua dupla aí, mas você que estava sexta-feira, se você não orou, continua orando. Se você não estava nos grupos pequenos, dia 4 é uma oportunidade para você estar. Então nós temos feito regularmente a cada 15 dias. No mês que vem vai ser no dia 4, no dia 18. Então se você não tem ido, essa é mais uma possibilidade, forma de nós sermos igreja, porque o culto, gente, é muito bom, extraordinário, é tempo de nós louvarmos a Deus, mas como diz, é um culto, nós estamos cultuando a Deus, e na maioria das vezes a gente não consegue ter tempo para se relacionar com os nossos irmãos, e aí nós descumprimos um outro mandamento, que a palavra de Deus diz, olha, amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós vivemos só de culto, só de adoração a Deus, nós não vamos cumprir o outro ambiente que também é importantíssimo. Então, os outros momentos, e aí a gente fala que a gente cria várias oportunidades. O nosso café é uma oportunidade de você ter comunhão, porque você chega antes, conversa. Às vezes você chegou no culto e você nem sabe o que a pessoa passou a semana. Então, discipulado é uma oportunidade disso. Os nossos grupos pequenos é uma oportunidade para você fazer isso. A nossa reunião de oração, que a gente sempre fica um pouquinho conversando depois, também é uma oportunidade de fazer isso. A nossa comunhão, nosso café, também é uma oportunidade de fazer isso. Então nós temos várias oportunidades para o quê? Para que você se relacione com os seus irmãos, porque não existe ser igreja sem relacionamento com o corpo. Então, você faz parte de um corpo, e se você estiver desconectado desse corpo, você não está sendo igreja. Então nosso desafio é ser igreja. Então o desafio de ser igreja é o quê? É viver a comunhão de Deus. Tem um Leandro Barreto, ele fala isso, né, que igreja é o jeito de Deus nos ensina a ser família do jeito dele. Então Deus está ensinando a gente a ser família do jeito que Ele quer, não do jeito que nós desejamos ou achamos que é bom. Então, não perca essa oportunidade, dia 4, dia 18 teremos discipulado também, estaremos juntos. Amém? Então quero te convidar a se colocar de pé, o Ministério do Louvor para estar aqui.
Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos juntos louvar ao Senhor, engrandecer a Ele, encerrando esse culto. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pela palavra do Senhor que é ministrada a nós. Obrigado pela vida, pelo poder que o Senhor nos dá. E obrigado, Deus, porque nós podemos mesmo confiar na grandeza do seu amor. Que nosso coração esteja sempre guardado a graça e em todo tempo, Deus, nós possamos aprender a obedecer no deserto. Nós possamos também nos lembrar no tempo da promessa. Nós possamos agradecer na fartura. Em todo tempo nós possamos adorar somente ao Senhor, Deus. Que os nossos corações, as nossas mentes frutifiquem na sua graça, Deus. Tudo que nós vivemos neste lugar, que possa frutificar a partir de hoje, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os lugares que formos, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre conosco, Pai. E em nome de Jesus, que os nossos corações possam te adorar no tempo de fartura e de alegria, Pai. E que em todo tempo o Senhor possa derramar da sua graça sobre nós. Por isso, Pai, abençoa as nossas vidas, derrama da tua graça, do teu cuidado. E que em todo momento, em meio às lutas, às dificuldades, nós possamos reconhecer que o Senhor é fiel e soberano sobre nós, Pai. Em nome de Jesus que eu oro abençoando a vida, família, trabalho de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor possa estar sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebemos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós. Que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa graça, essa vida, e que constantemente o Senhor possa nos sustentar nos desertos e nas abundâncias, nos fazendo viver uma vida que glorifique ao Senhor. Amém e amém. Estenda por mão, a mão por mão que está do teu lado, declare isso. Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,